Oi, galerinha! E aí? Estamos chegando ao final da unidade 1, pessoal! E já passando para a unidade 2 com a professora Tainá. Olha que legal, não é? Quantas coisas novas nós aprendemos nesse primeiro ano. Pouquinhas aulas, mas eu acredito que vocês tenham curtido bastante, não foi? Me conta como é que tem sido essa experiência. Então, sem delongas, sem demora, vamos ver as nossas habilidades dessa aula número 5. Escolher o registro adequado à situação na qual se processa a comunicação e o vocábulo que melhor reflita a ideia que pretende comunicar. Compreender de que forma determinada expressão pode ser interpretada em razão de aspectos sociais ou culturais, certo? Nesta aula, nós vamos falar dos verbos regulares, dos verbos pronominales, dos verbos irregulares ser e estar, os verbos irregulares haver e tener, e vamos fazer uma viagem lá para a Colômbia, certo? Vamos conhecer algumas expressões da Colômbia. Então vamos lá. O que é o verbo? Vamos falar aqui um pouquinho do verbo primeiro ano. O verbo é aquela classe de palavras que faz toda a diferença na oração. Toda vez que a gente pensa em verbo, a gente já pensa assim: o verbo é uma escola de samba completa. Ela não precisa de muitos adereços para fazer diferença. Por quê? O verbo é uma palavra que vai flexionar de 5 formas diferentes. Ela vai flexionar em tempo, em modo, em número, em pessoa, certo? E em voz. Eu tenho que lembrar que o verbo, ele não flexiona em gênero. Então, ele tanto vai servir para o gênero masculino, quanto para o gênero feminino. Então, nós vamos lá para o slide agora, onde nós vamos falar dos verbos regulares, certinho? Então, vamos lá. Vamos ver aqui os verbos regulares na língua espanhola. Por que eles são chamados de verbos regulares? Eles são chamados de verbos regulares porque eles obedecem, olha aqui, eles obedecem às mesmas regras de conjugação. Eles são regulares porque eles têm o mesmo modelo de conjugação. E quando nós falamos desse modelo, eles vão ter ali as suas desinências iguais. Já nos verbos irregulares, isso muda. Como é na prática? Vamos pensar aqui, ó, o verbo amar. Só para a gente lembrar. Esse pedacinho aqui, ele é chamado de radical. Vocês lembram quando vocês estudaram lá na língua portuguesa? É igualzinho no espanhol. E esse pedacinho aqui é a desinência, ou também chamada de vogal temática, que é, na verdade, o A. As classes verbais, os verbos, eles são divididos em 3 classes, né? Eu tenho a primeira conjugação, a segunda conjugação e a terceira conjugação. A primeira conjugação, a R, a segunda conjugação, ER, e a terceira conjugação, IR, certo? Então, lembrem-se, os verbos regulares, eles terão ali no seu finalzinho, na sua desinência, o mesmo modelo. Por isso que eles são chamados de verbos regulares. Tanto os da primeira conjugação, como os da segunda, como os da terceira conjugação. Todos eles seguirão esse padrão, certo?
Olhem bem aqui. As regras de conjugação dos verbos em espanhol estão diretamente ligadas à terminação, assim como as da língua portuguesa. Por quê? O verbo ele vai estar no infinitivo. Como é que eu sei que é o infinitivo? Pelo final. Então, quem é a sua conjugação? O a, o e e o i. Por isso que nós falamos que os verbos são terminados em a, r, e, r, i, r. Então, eu tenho primeira, segunda e terceira conjugação. Qual é a diferença de um verbo regular para um verbo irregular, que nós vamos ver nas próximas aulas? O verbo irregular, o verbo que possui irregularidade, ele muda no seu radical, ele pode mudar na sua desinência ali no finalzinho e assim por diante. Então, observem aqui essa tabelinha que eu tenho. Eu trouxe uma tabelinha com os verbos da primeira conjugação, da segunda conjugação e da terceira conjugação. Então, o que nós temos aqui em comum entre esses verbos? Olha as terminações deles aqui, ó. Olha como é que terminou um verbo da primeira conjugação. Olha como é que termina um verbo da segunda conjugação e um verbo pertencente à terceira conjugação. Então, fica bem de olho aqui. Se eu trocar, lembra do que eu disse? Radical, vogal temática, conjugação. Radical, vogal temática, conjugação. Radical, vogal temática e conjugação. O que nós temos aqui? Lembra dos pronomes? Quem lembra? Eu sei que vocês lembram. Olha aqui os pronomes. Qual é a função deles? Ser pessoas verbais. Nesse momento, eles estão acompanhando o verbo e tornando-se uma pessoa verbal. Então, yo educo, tu educas, él educa, nosotros educamos, vosotros educais. Ellos educam. E o verbo comer? Yo como, tu comes, él come. Nosotros comemos, vosotros coméis, ellos comen. Partir, yo parto, tú partes, él parte. Nosotros partimos, vosotros partís, ellos partem. E aí você pode estar se perguntando qual é a diferença aqui. Vocês podem pegar qualquer verbo regular, por exemplo, o verbo amar. Deixa eu pegar outra cor aqui para facilitar a nossa vida. Deixa eu ver, vou continuar com azul. O verbo amar. Será que dá para conjugar? Yo amo. Tu amas. Él ama. Nosotros amamos. Vosotros amais. Ellos amam. Será que eu posso trocar o verbo partir por vivir? E vai dar para conjugar? Já que eu tenho aí um verbo regular. Yo vivo. Tu vives. Ele vive. Nosotros vivimos. Vosotros vivís. Ellos vivem. Vocês observaram primeiro ano que as terminações não mudam. Elas seguem o quê? O mesmo
modelo, tanto na primeira, quanto na segunda, quanto na terceira conjugação. Então, os verbos regulares têm como particularidade o modelo de conjugação. Então, se você quiser saber se nós estamos falando de um verbo regular, observa aqui as terminações da primeira, da segunda e da terceira conjugação. E se você pode só substituir, no caso radical, que é o significado do verbo, e continuar tendo a mesma conjugação. Então, é só lembrar, aqui soltinho na tabela tem um sentido. Quando ele vai lá para o texto, ele vai denotar se esse verbo está conjugado no presente, como vocês já sabem, no passado ou ainda no futuro. Para eu determinar o contexto de um texto, eu preciso estar muito atento à questão verbal. Ela faz toda a diferença na hora de interpretar um texto. Certinho? Então vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de frases com verbos. Nosotros pensamos mucho en la Puebla. Ella vuelve de la escuela a las 12:10. Yo tengo muchos sueños. Nosotros preferimos viajar en otro coche. ¿Recuerdas de tu casa antigua? La clase de español empieza a las 4 em ponto. Então, nós temos aqui alguns verbos. Vamos observar se nós estamos falando de verbo regular ou irregular. Pensar, volver, que mais? Tener, preferir, olha bem, recordar, vamos aqui, recordar e empezar. Observem que tivemos uma mudança aqui, tivemos uma mudança aqui não. Aqui ele é regular. Aqui eu já sei que ele é irregular, porque muda, não segue o mesmo modelo. Irregular, irregular e regular. Ficou claro o primeiro ano? Como é que a gente identifica aí a diferença? Ficou, não ficou? Então agora nós vamos falar dos verbos pronominais. Lembra quando nós falamos dos pronomes? Que eles se juntam aos verbos, tornando ali pronombres reflexivos. Lembram disso? Os pronombres reflexivos. E ali os verbos que são reflexivos ou pronominais são os verbos que são conjugados como? Com o uso de um pronome. O pronome ele vem juntinho dele. Porém, todavia, esses pronomes, eles são os pronomes oblíquos. E eu tenho que lembrar o seguinte, o pronome oblíquo, ele tem a função de objeto. Ele tem a função de complemento verbal. Eu não posso esquecer disso, viu, primeiro ano? Ele tem a função de um complemento verbal. Me orgulho de ser tu hijo. Me orgulho, que vem do verbo orgulhar-se. Orgulhar-se. Observem que o pronome, ele está aqui, ó, juntinho
ao verbo. Ele vem no infinitivo com o acréscimo do pronome. Por isso que ele é um verbo pronominal. Então, preste atenção. Esse verbo, embora pareça, não é igual ao verbo reflexivo, pois a ação que é representada pelo verbo não gira em torno de si. Ela não retorna a si. Não é um complemento, como é o caso do verbo reflexivo, mas a ação faz parte do verbo. É como se eu dissesse, eu tenho orgulho, mas ao invés de eu praticar, a ação é em mim, ou seja, eu me orgulho de ser tu hijo, certo? Já os verbos reflexivos, olha bem o que vai acontecer. São os verbos cuja ação acontece em torno de duas ou mais pessoas, coisas ou animais ao mesmo tempo. É como se eu dissesse para vocês o seguinte: lembra aí da voz reflexiva da língua portuguesa? O que é a voz reflexiva? O sujeito, ele é paciente e ele é ativo, agente, ou seja, ele pratica e ele recebe e ele pratica a ação. Ele é recebedor e ele é praticante da ação. Na língua espanhola, nós vamos ter os verbos reflexivos, onde a ação recai sobre ele é paciente, e ao mesmo tempo ele é praticante da ação. Nos arreglaremos para la boda de María en mi casa. Yo me afeito todos os dias para trabalhar. Então, os verbos reflexivos, em espanhol, também refletem uma ação sobre o mesmo sujeito. Ou seja, tanto o sujeito sofre como pratica a ação. Então, eles são a mesma pessoa. Então, vocês têm que observar o seguinte. Observa aqui. Quando nós falamos que ele é pronominal, eles vêm conjugados com um pronome reflexivo. A ação faz parte do verbo. Me orgulho de ser tu hijo. Quando nós falamos do verbo reflexivo, esse sujeito, ele é agente, praticante, e ele é recebedor da ação, certo? Dúvidas? Parece confuso, não é? Mas não é não, é facinho, é só lembrar que aqui é como se fosse a voz reflexiva, aonde eu tenho um sujeito paciente e agente ao mesmo tempo, certinho? E hoje nós também vamos falar do verbo haver, ter e ser. E vamos perceber qual é a diferença na língua espanhola entre o verbo tener e o verbo haber, já que eles parecem ser tão iguais. Então vamos prestar aqui, ó. O verbo haber, em espanhol, esse verbo ele é impessoal, ou seja, ele não conjuga em todas as pessoas, certo? E por isso não necessita de sujeito, portanto não é conjugado. Sua forma só muda em relação ao tempo. Se ele não é pessoal, ele não vai ter yo, tu, ele vai mudar em relação ao tempo. Que tempo? Presente, passado ou futuro. O verbo haver, que é o verbo haver da língua portuguesa, ele vai expressar o quê? Existência. E ele pode ser substituído por existem ou existem, seguido de a que, expressão de obrigação ou necessidade
geral. Presta atenção nas formas simples. Hay un buen cine en el centro. Esta mañana ha habido muchas personas en la calle 5. Semana pasada hubo una fiesta en la casa de Juan. Mañana habrá más trabajo. Observem que não é yo hay, tu has. Não, gente. Ele faz uma relação somente com o tempo. Presente, passado ou futuro. E ainda fica mais fácil porque nós temos aqui, olha, os marcadores temporais, que dão uma intenção e demonstram com clareza se nós estamos falando de presente, de passado ou ainda de futuro. Observa que a tradução para o português não é rara, porque nós sempre utilizamos o verbo ter no lugar de haver. Mas em espanhol, o correto é utilizar haber, quando se quer expressar o quê? Existência. Então, se você pode substituir por existem ou existem no plural, você vai usar o verbo haver. Quando que nós utilizamos? Para expressar necessidade ou uma obrigação geral. Há que estudar para ser inteligente. Na tradução vai ser tem que estudar, mas em espanhol é hay que. Hay que comprar zapatos nuevos para el viaje. Tem que comprar, em espanhol, hay que. Olhem bem. Já o verbo, olha lá, o verbo haver, tenho que me lembrar. Vou colocar aqui para vocês não esquecerem. O verbo haver, ele é o quê? Impessoal, não conjuga, certo? Ele tem aqui uma relação com presente, passado e futuro. E ele é o mesmo que existir, existir. Então, já o verbo tener, ele necessita do sujeito. Portanto, ele é conjugado. E a sua forma vai transformar, vai mudar de acordo com o sujeito da oração. Se esse sujeito está em primeira, em segunda ou em terceira pessoa, do singular ou ainda do plural. Vai depender. A diferença do verbo haver para o tener é que o tener, ele vai expressar o quê? Posse, não é? E o haver, existir. Então, ele também expressa obrigação ou necessidade específica, porém, todavia, relacionado à posse. Beleza? Presta atenção aqui. Tengo 2 livros e 3 cadernos nuevos. Eu tenho 2 livros e 3 cadernos novos. De quem são os livros e os cadernos? Meu. Olha o pronome possessivo aí substituindo. São meus. Por quê? Quem é o possuidor? Eu. Primeira pessoa do singular. Maria e Ana tienen una casa em Madrid. Quem tem uma casa em Madrid? Nosotras tenemos, né? Nuestra casa. Ou seja, mais de um possuidor. E está no plural? Por quê? Porque está concordando com o sujeito composto. Tenemos muchos amigos. Nós temos muitos amigos. Observem que o tempo todo nós estamos falando de posse, de algo que é seu, nosso ou meu. Brasil tiene muchas playas. O que o Brasil tem? Muitas praias. Então, observem que
o verbo tener, é só lembrar o significado, não é a mesma coisa. Tener posse, certo? Haver, haver, existir. É só substituir, não tem o mesmo significado. O tener, ele é pessoal e o haver, ele é impessoal. Belezinha? Dúvidas? Então, sigamos. Olha aqui algumas outras observações que nós utilizamos o verbo tener agora para uma necessidade ou obrigação específica. Então, nós temos aqui, tengo que estudiar más para los exámenes. Tengo, yo tengo. María y Ana tienen que comprar una casa. Tenemos que llegar más temprano en el trabajo. Tienes que ser más amable com las personas. Mesmo dando a ideia de necessidade ou obrigação específica, ainda está relacionada à posse. Beleza? Então, sigamos. Nós temos também nessa aula, gente, o verbo ser. Quando nós falamos do verbo ser e do verbo estar, nós temos que lembrar de algo. Assim como na língua portuguesa, o verbo ser e o verbo estar, eles denotam estado, certo? Quando eu digo soy profe, é a minha profissão. Quando eu digo estou hambrienta, é verdade, eu vivo com fome. Hambrienta. Olha o que acontece aqui. Então, soy é estático, pertence, faz parte. Estar, estou, é momentâneo. Então, eu tenho que lembrar essa característica que eu tenho aqui do verbo ser, que ele pertence, ele é estático. E o estar, quando a gente usa o verbo estar, é momento. Por isso que refere-se a estado e não a ação. Mas quando ele faz parte ali de verbos compostos, ele é ação. Então, o verbo ser, presente do indicativo, ele vai servir para quê? Já até me adiantei, não é? Para expressar característica, identificar, descrever, valorar, valorizar, para acrescentar uma posse e indicar tempo, data, dia, meses, horas, para indicar onde e quando ocorre um evento, entre muitas outras coisas que nós utilizamos no nosso cotidiano. Na verdade, o verbo ser, ele tem a mesma função da língua portuguesa, certo? Então, observem aqui que ele é um verbo irregular, certo? Por que ele é um verbo irregular, galera? Porque ele tem mudanças aqui no seu radical e nas suas terminações. Mesmo sendo um verbo de segunda conjugação, ele não segue aquele modelinho que nós vimos anteriormente. Então, eu tenho yo soy, tu eres, o vos sos. Vocês vão estudar um fenômeno chamado vosseu, que é o uso do vos, principalmente em países como a Argentina e o Paraguai, aonde ele substitui o tu por vos. Por isso que nós chamamos de vosseu. Então, usted es, nós outros somos, eles só. Então, observem que nós temos aí uma pessoinha para cada verbo. Beleza? Então, vamos ver aqui algumas formas que nós utilizamos esse verbo ser. Vamos ver alguns momentos que nós podemos utilizar. Nós utilizamos ele para expressar
várias características de personas ou coisas. Maria é uma chica muy inteligente. Maria é, ou seja, é estático, é uma afirmação. Maria é uma menina muito inteligente. Ou uma pequena muito inteligente. Para identificar personas ou coisas. Tu eres Maria, amiga de Anton? Olhem bem, a identificação que nós estamos utilizando. Tudo isso é contexto, primeiro ano. Eu preciso saber em que situação esse texto, esse verbo está inserido, porque é contexto. Para descrever física ou psicologicamente a una o varias personas. Mi madre es rubia. É verdade. Minha mamãe era loira. Yo soy loira. Soy rubia. Loira não, né, professora Ila? Para valorar personas ou coisas. Mi casa es más nueva que la tuya. Então, observem que esse verbo aqui, que é o verbo ser, ele tem muitas particularidades dentro da língua espanhola, porque vai descrever, ele vai dizer, vamos dizer assim, ele vai valorizar. Então, o mesmo verbo com várias situações, sendo que ele indica um estado. Beleza? Entendido até agora? Sim ou não? Me digam. E agora chegou aquele momento aonde vocês vão pegar as malas de vocês ou as mochilas e nós vamos fazer uma viagem lá para a Colômbia, aonde nós vamos conhecer algumas expressões que são faladas lá e o seu significado. Então, preparem aí, porque o avião já está pousando para a gente chegar na Colômbia. E aí, como é que está essa preparação? Me digam se vocês estão dando conta da preparação. Tenho certeza, não é? Quem que não gosta de viajar nessa vida? Eu amo viajar. Prontinhos? Então, chegou a hora. Vamos lá para a Colômbia. E aí, como é que foi? Tudo tranquilo na viagem? Ai, gente, é tão bom viajar, não é? Então, sem demora, vamos conhecer aqui algumas expressões que são típicas do país colombiano? Então, vamos lá. Chimba. Para que serve? É um adjetivo, é uma qualidade informal falada pelos colombianos. Chimba pode ser usado em diversas formas para dizer que algo é bom, positivo, muito bom. Colômbia é uma chimba, algo legal. Vaina, esta vaina serve para tudo, absolutamente tudo. Um objeto, um assunto e uma doença. Olha como os colombianos são cheios de adjetivos diferentes. Marica, em toda a América, marica é um termo pejorativo. Na Colômbia não é bem assim. Verdade que também pode ser usado, porém é mais comum para chamar um amigo. Mi marica. Olha que legal. Rumbear. Quer sair com uma pessoa e não sabe como convidá-la? Simples. Chama ela para rumbear. Dificilmente o seu convite será rejeitado. Já em português, não tem sinônimo. Porém, seria como curtir uma festa ou referir-se à própria festa como uma rumba. Algo como uma balada. Enguajabado. Acho que é assim. Enguajabado.
Atenção, pois essa é uma expressão importantíssima na Colômbia. Marica, estou enguabado. Sim, meu amigo, você saiu ontem, bebeu demais e ficou com uma ressaca. Bem simples assim, não é? E quiumbo é uma contração. O que havia lá? É simplesmente usado para cumprimentar um conhecido. Pode ser acompanhado de um parce, quiumbo. Chuspa é o termo usado para se referir a saco plástico. Paila é usado para descrever uma situação que está dando errado ou para anunciar ali uma resposta negativa. Que paila, que pena, certo? Temos também o chucha. A chucha é o nome usado para mau cheiro. Eita, é o famoso CC. Quando as pessoas não lavam bem as suas axilas devido à falta de banho. E o pecueca. Pecueca é um nome usado para o mau cheiro dos pés, ou seja, chulé. Olha aí, o chulé. Um tinto, palavras amplamente utilizadas para pedir ou falar sobre um copo de café. Certinho, primeiro ano. Aqui nós temos as nossas referências bibliográficas, onde você pode pesquisar mais coisas e mandar para a gente, certinho? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham curtido e se ficaram dúvidas, já sabe como é que procede, não é? Manda a dúvida para o seu professor presencial que ele vai nos enviar. Combinado? E então, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!